Está no ar mais um Linkados na Área, um programa de entrevistas feito por nós, alunos de jornalismo da SPM São Paulo. Eu sou o Pedro Pimenta. E eu sou a Renata Rosa. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa. O convidado de hoje é o jornalista e escritor que dedicou o seu tempo a investigar a ditadura militar. O seu primeiro livro foi um romance chamado Depois da Rua Tutóia, que conta a história do sequestro de bebês durante o regime militar. Agora, ele lança o livro Cativeiro Sem Fim, uma obra que relata a história real do sequestro de crianças e adolescentes. Aqui no nosso estúdio temos o prazer de conversar com o jornalista Eduardo Reima. Muito obrigada pela participação, Edu. Eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês. Então roda a vinheta, que daqui a pouco temos mais Eduardo e o seu livro Cativeiro Sem Fim. Edu, como que surgiu a ideia do livro? Isso daí é uma ideia que está na minha cabeça há mais de 20 anos. Estudando a ditadura no Brasil, a ditadura aqui na América do Sul, eu percebi que houve sequestro de bebês, filhos de militantes políticos pelos militares, na Argentina, no Uruguai, no Chile, no Paraguai, na Bolívia. E aqui no Brasil nunca se falou nada sobre uma história semelhante. Então fui atrás dessa resposta e, infelizmente, eu acabei encontrando casos reais aqui no Brasil. São 19 casos que eu relato nesse livro Cativeiro Sem Fim. Eduardo, realmente é muito difícil, né, de acreditar, acho que de primeira, de que essas crianças foram realmente que o governo promoveu um sequestro institucionalizado, vamos dizer assim, de crianças durante a ditadura. Tem até um grande negacionismo, né, sobre esse período no Brasil hoje. Se fala muito da ditadura do Chile, da Argentina. Você acha que a ditadura no Brasil foi tão ruim quanto nesse país ou até pior? Sim, eu concordo com a sua pergunta. A sua pergunta pode virar uma resposta também. E ela foi, inclusive, no meu entender, e isso eu continuo estudando até hoje, ela foi a base para o que ocorreu nas ditaduras da Argentina e no Chile. O primeiro aconteceu aqui no Brasil, foi feito um laboratório aqui e depois esse know-how, esse modo de atuar desses militares para prender, torturar, fazer desaparecer pessoas, foi replicado nesses outros países. Edu, no primeiro capítulo do livro, você fala no geral, né, das 19 vítimas. Você pode explicar para a gente mais ou menos como que ocorreu esses sequestros, como que foi? Olha, são sequestros que ocorreram na década de 60 e na década de 70. Dos 19 casos existentes, 11 deles estão ligados à guerrilha do Araguaia. A guerrilha do Araguaia é um marco da história do Brasil, praticamente desconhecido no Brasil. São poucas coisas que a gente consegue entender e compreender o que se passou nessa guerrilha do Araguaia. Lá, cerca de 70 pessoas ligadas ao PCdoB se instalaram no final da década de 60 e lá elas tentaram criar um movimento que seria difundido para o resto do Brasil depois. O que aconteceu? O governo militar foi lá e sufocou esse movimento. Exterminou com todos eles e, inclusive, matou também pessoas da região que davam apoio a esses guerrilheiros. Como se isso não bastasse, houve também sequestro de filhos de camponeses e também filhos de guerrilheiros. Desses 11 casos, existem 5 casos de bebês indígenas da etnia Chavante que foram sequestrados no norte do Mato Grosso em 1966 e há casos pontuais que foram registrados em Pernambuco, no Rio de Janeiro e também no Paraná. Entendi. Bom, Eduardo, os casos, já como você disse mesmo, foram registrados no Paraná, em Pernambuco, no Rio, no Mato Grosso e no Araguaia. Por que esses lugares em específico? Quais são as razões para que os sequestros tenham ocorrido exatamente nesses locais? Bom, no Araguaia, eu acho que já fica meio subentendido.
houve uma ação muito forte do governo militar para exterminar a guerrilha do Araguaia. E como se isso não bastasse, como eu disse, houve sequestro também de filhos de guerrilheiros e de filhos dos camponeses que ajudavam os guerrilheiros. Eu não consegui uma resposta para isso. Por que foi nesse local? Eu intuo que seja onde havia um movimento muito forte contra a ditadura militar e eles foram atrás de alguns militantes políticos, sequestraram esses filhos dessas pessoas como forma de mostrar poder, como forma de terror de Estado. E as crianças que não foram adotadas, o que aconteceu com elas assim, em geral? Desses 19 casos relatados no livro Cativeiro Sem Fim, eu tive contato com 5 vítimas. As outras estão desaparecidas. Eu não sei o que aconteceu com elas. Por exemplo, desses 11 casos no Araguaia, 6 são filhos de camponeses. E esses filhos de camponeses, eles não foram adotados por ninguém. Eles foram levados para quartéis do Exército e passaram um tempo lá. Lá eles foram cooptados, passaram por uma espécie de uma lavagem cerebral e essas pessoas foram deixadas no mundo depois. Entendi. Era o que eles chamavam de subversivos, né? Os filhos. Subversivos eram as pessoas contrárias ao regime militar. E acho bastante importante destacar também que durante o regime militar, além desses subversivos, os terroristas que os militares falavam, há casos de mais de 6 mil militares que perderam seus empregos, que foram expulsos do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, exatamente porque eles não concordavam com o que o comando militar estava fazendo no Brasil. Entendi. De todos os capítulos, né, de todas as histórias contadas no Cativeiro Sem Fim, a que mais nos chamou a atenção foi realmente a da Rosângela. Em relação à história da Rosângela, como é que foi entrevistar ela? Como é que foi o processo de entrevista de alguém que teve uma história tão forte quanto a dela? O caso da Rosângela, ele foi o primeiro que chegou na minha mão. Em 2016, eu lancei um livro, um romance chamado Depois ao Rato Toia, e o objetivo desse livro era jogar luz nesse tema de sequestro de bebês e crianças aqui no Brasil. E deu certo. Eu lancei ele em abril de 2016, 2 meses depois, eu fui procurado pela filha da Rosângela, falando assim, olha, a gente viu o seu livro, a história que você conta lá é muito parecida com a história da minha mãe. Você não gostaria de nos ajudar a procurar os pais biológicos da minha mãe? Eu falei, nossa, é tudo que eu quero, né? Sim. E foi a partir desse primeiro contato que começou essa investigação. Uma coisa bastante interessante no caso da Rosângela é que a família adotiva dela, a família que se apropriou dela, fez um pacto de silêncio e não falar nada para ninguém. Então, a primeira barreira que eu tive foi essa. Ninguém na família, ou que resta da família hoje, quer falar sobre como ela chegou na família, da onde ela veio, quem são os pais biológicos dela. Alguns tios ou tias e primos falam algumas coisas desconexas, mas que, de certo modo, conseguem dar um fio na meada, juntando com toda a pesquisa, toda a investigação que eu fiz. Então, tem toda a família. O pai adotivo da Rosângela, ele foi militar, mas foi um praça. O pai do pai, ou seja, o avô adotivo, foi sargento. O irmão do avô adotivo foi general. O bisavô foi general. O tataravô foi general. É toda uma família de militares. E o mais interessante de toda essa história da família Serra Paraná é que o pai que se apropriou, o Odir Paraná, de Paiva, Paraná, ele era um prestador de serviço de um ex-presidente da República, o general Ernesto Geisel. Bom, como muitas crianças vieram da guerrilha do Araguaia, vamos dar uma olhadinha num VT que preparamos para entender um pouquinho melhor o que aconteceu por lá.
Eduardo, em que circunstâncias essas crianças foram sequestradas no Araguaia? Foram vários momentos. Os filhos dos camponeses, eles foram sequestrados entre novembro de 1973 e janeiro de 1974. Agora, as outras pessoas foram levadas em 72 e em 73. Houve o caso de 2 filhos de guerrilheiros sequestrados. A Lia Cecília, por exemplo, que era filha do Antônio Teodoro de Castro, ela foi sequestrada quando ela tinha entre 4 e 6 meses. Ela foi levada por 2 militares da região do Araguaia até Belém do Pará e foi entregue num orfanato, um orfanato que pertencia a um integrante da aeronáutica. Houve também o sequestro do filho de um dos líderes da guerrilha, o Oswaldo Orlando da Costa, o Oswaldão. Esse menino chama Giovanni. Ele foi sequestrado em 1972, 1973. Mas antes dos militares terem sequestrado o Giovanni, eles sequestraram por engano o Juraci, pensando que o Juraci fosse o filho do Oswaldão. Então sequestraram o Juraci e depois sequestraram o Miraci, irmão do Juraci. O Juraci foi levado por um tenente do Exército para Fortaleza e o Miraci por um sargento do Exército para a cidade de Natal. Depois desse engano, sequestro por engano, sequestraram o Giovanni. E no mesmo ato criminoso do sequestro do Giovanni, sequestraram uma outra irmã do Giovanni, que tinha 8 anos, mas só por parte de mãe. E nesse ato criminoso, a mãe deles morreu por causa da pressão exercida pelos militares. E quem conta toda essa história é o Antônio Viana, irmão dos 2 sequestrados e filho da Dona Maria Viana da Conceição, que morreu nesse ato de sequestro pelos militares. Quanta tragédia, né, envolvida numa história só. Bom, agora você poderia descrever pra gente como que foi quando você começou a descobrir essas histórias, qual foi a sua sensação? A sensação quando você descobre um caso inédito, um crime inédito desse da ditadura militar, primeiro, como jornalista, é uma satisfação, porque você descobriu um furo muito grande. E como ser humano, é uma decepção maior ainda do que a satisfação do jornalista, porque é muito dolorido você perceber que as pessoas militares são capazes de sequestrar bebês, crianças, só porque os pais são de esquerda. Qual o erro, qual o pecado que existe de você nascer numa família cuja ideologia é ser de esquerda e é ser contra uma ditadura? Eu acho que não existe crime nenhum, não existe pecado nenhum. Se a gente está numa democracia, isso deve ser totalmente aceitável, mas como estava assim numa ditadura, a consequência, uma das piores consequências, foi os sequestros desses bebês e dessas crianças, que eu costumo falar que era o segredo dentro do segredo na ditadura brasileira. Bom, Eduardo, como é que essas crianças, elas tiveram as certidões de nascimento delas fraudadas? E também se elas descobriram a verdadeira família depois de... Sim, no caso, vamos pegar o caso da Rosângela que você citou na pergunta anterior. A certidão de nascimento da Rosângela, ela é totalmente fraudada. Isso é a coisa mais fácil do mundo acontecer. Você vai num cartório, se você tem um amigo no cartório, um amigo do amigo, você consegue fraudar uma certidão. Ou se você tem um militar por trás, você consegue muito mais facilmente ainda. A certidão de nascimento da Rosângela, por exemplo, o primeiro erro que eu detectei foi o local de nascimento. O local de nascimento registrado no cartório do Catete é Rua Marquês de Abrantes, número 160, bairro do Flamengo. Eu fui até lá, quando eu cheguei nesse local, não existia casa nenhuma. Eu fui lá em 2017. O registro de nascimento dela foi feito em 1967, com data retroativa a 1963. Aí o que eu fiz? Eu queria saber quem morava nesse imóvel naquele período de 63 até 67. Eu fui até um cartório de imóveis, puxei uma certidão de inteiro teor desse imóvel e descobri que em 1958 o imóvel foi vendido pelo antigo proprietário para uma autarquia do governo do estado, dos funcionários públicos. Bingo.
primeiro erro está aí. Sim. Então, desde 58 eu não pertencia mais a ninguém, a não ser essa Rio Previdência, que é a autarquia da Previdência Pública dos servidores do governo do Estado do Rio de Janeiro. Aí eu fui atrás das duas testemunhas que assinam essa certidão de nascimento dela. Uma delas era muito amigo do pai adotivo, do avô adotivo e do bisavô adotivo da Rosângela. E trabalhou sempre no Ministério da Justiça e nos cartórios do Rio de Janeiro. Aí já se explica mais um pouco. E o pai da Rosângela, o adotivo da Rosângela, morava num imóvel que pertencia a uma dessas testemunhas. A outra testemunha deu como endereço um local no Rio de Janeiro, na região central, praticamente, do Rio de Janeiro. Eu fui até lá e ela deu como numeral, eu não me recordo o nome da rua, mas o numeral era um numeral ímpar. E no numeral par, em frente a esse numeral ímpar que ela deu, era o Juizado de Menores do Rio de Janeiro na década de 60. E no numeral ímpar que ela deu, e que está constando na certidão de nascimento, nunca existiu nada, porque lá era o Oceano Atlântico. Nossa. Era o mar. Então, aí Sim. você já percebe que é tudo errado. Sim, lógico. Então, as pessoas, você consegue fraudar uma certidão de nascimento de vários modos. Sim. Você se sentiu intimidado durante a pesquisa? Sim, bastante. Aconteceram alguns episódios que ilustram exatamente como rola essa intimidação. No caso da Rosângela, por exemplo, toda vez que eu chegava num ponto mais nevrálgico, mais delicado da investigação, que descobria a proximidade de militares, de uma situação periclitante, de toda essa fraude que foi a adoção ilegal da Rosângela, chegava a mim e também à Rosângela informações contraditórias, falando que não era bem aquilo. Tanto que, no ano passado, a Rosângela foi procurada por uma pessoa, essa pessoa falou para a Rosângela esquecer o que o Eduardo Reina estava falando para ela, que tudo que eu tinha falado para ela era mentira e que eu só queria dinheiro da Rosângela. E, obviamente, que não é nada disso. Eu estou fazendo uma investigação jornalística apenas. Acho que isso mostra que o trabalho, de certo modo, ele foi monitorado e as vítimas com quem eu tive contato também foram bastante monitoradas. Certo. No último capítulo, você ouve a versão dos militares sobre a história. O que você achou da resposta deles? A resposta deles é uma resposta protocolar. É uma resposta que diz o que eles não querem dizer. Quando o Exército fala que não vai comentar nenhum dos casos que eu relatei a eles, eu posso entender que eles não querem comentar, porque se eles comentarem, podem assumir um crime que eles tentaram esconder até hoje. E a Aeronáutica deu uma resposta também bastante ensaboada, falando que em Brasília eles têm um arquivo com 54 mil documentos, sendo que cada documento pode ter mais de uma página, pode ter 1.000, 2.000, 2.000 páginas, né? E que esse arquivo estava à minha disposição, que eu poderia ir lá e ler tudo, e se tivesse alguma coisa que eu pudesse aproveitar no livro, que eu o fizesse. Então, eles disseram sem dizer nada, eles disseram com outras palavras. De forma demagógica quase, né? De forma vazia, vamos dizer assim. Na verdade, a resposta que eles deram é uma resposta oficial, porque eu pedi essa resposta para eles através do sistema de informação ao cidadão, então eles tinham que me responder alguma coisa e não tinham escapatória, eles tinham que responder alguma coisa. Então responderam que não iam responder nada, então se eu quisesse que fosse procurar nos documentos que estavam guardados no arquivo em Brasília. Agora o nosso professor de Sociologia, ele preparou uma pergunta para você, a gente vai colocar o vídeo. Opa, Eduardo, parabéns pelo seu trabalho, muito contente de aprender com as coisas que você discute nesse livro tão importante. A minha pergunta para você é a seguinte, a ditadura militar provocou coisas tão terríveis no Brasil, entre elas essas que você discute no seu livro. E como é que você acha quais são os riscos que a gente está vivendo hoje na sociedade brasileira de um retrocesso? Que coisas como essas possam se repetir se a gente não ficar alerta? E quais são as possibilidades que a gente tem, né? Quais são as margens que a gente tem de evitar com que esse retrocesso se concretize e que a gente possa reviver coisas tão terríveis como aquelas que estão retratadas no seu livro. Muito obrigado.
Bom, Pedro, obrigado pela sua pergunta. Eu acho que eu vou responder do contrário aí, da última pergunta que você fez. O que a gente deve fazer para que isso não se repita? Eu acho que é fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje, por exemplo, discutindo isso. A gente deve comunicar à sociedade o que aconteceu. Muitas das histórias da ditadura no Brasil, elas estão escondidas, elas não são contadas, ou são contadas apenas sob a ótica de uma pessoa ou dos militares. Então é importante a gente contar essa história sob o prisma de outras pessoas, das vítimas, por exemplo. Nesse livro, Cativeiro Sem Fim, eu conto a história da ditadura com o olhar das vítimas. O que elas passaram, o que aconteceu com elas, e é uma denúncia que é feita aqui no Brasil 50 e poucos anos depois do início dessa ditadura militar. Eu acho que hoje a gente vive, de certo modo, uma certa ditadura também. Não uma ditadura como ocorreu entre 64 e 85, mas uma ditadura muito forte ainda, onde a polícia, os militares ainda perseguem os pretos, os pobres na periferia. Isso continua acontecendo. Os pobres, os pretos na periferia continuam sendo mortos, sob qualquer justificativa. E isso tem que acabar, porque a impunidade que havia durante a ditadura militar de 64 e 85, ela ainda está vigente até hoje. A gente não vê militar punido. Vamos rememorar o caso do Rio de Janeiro, onde o rapaz, o músico, foi morto com mais de 80 tiros. Sabe? Não vai acontecer nada para esses militares, porque eles vão alegar qualquer coisa, que o músico fugiu, que o músico não olhou para ele, que a arma disparou sem querer. Isso acontece. Antes de vir para essa entrevista aqui, eu estava vendo o noticiário que estava contando a história de um menino na periferia aqui da cidade de São Paulo, que ele foi morto por 2 policiais militares. E os policiais militares falam na delegacia que esse menino tentou arrancar o revólver deles. Essa história de que tentou arrancar o revólver, que fugiu, que não sei o quê, é a mesma história que se contava na ditadura, quando se perseguia as pessoas que você queria eliminar, sabe? Militantes políticos foram assassinados falando que eles tentavam escapar de um carro onde eles estavam presos, da prisão que eles estavam detidos. E é a mesma história com a mesma roupagem. Eles não dão nenhuma narrativa diferente, é a mesma coisa. Então, a gente só vai conseguir evitar que isso continue acontecendo e se agrave ainda mais se a gente discutir com os jovens, com a dona de casa, com as pessoas no bairro, na igreja, no clube, nos bares, em todos os lugares, nas universidades, e que as universidades também, os alunos das universidades, tenham vontade de continuar pesquisas sobre a ditadura como essa que eu estou fazendo, por exemplo. Bom, gente, só falar para vocês que o livro do Eduardo, ele não é apenas um registro da memória do Brasil. Ele é uma peça importante do processo de conscientização do futuro, para que fenômenos como a ditadura, que ocorreram no Brasil e tantos outros países da América Latina, não se repitam. Eu acho que é muito importante essa tarefa que você fez, não só do jornalismo, em relação ao jornalismo investigativo. Eu acho que é crucial para as futuras gerações, para que a gente garanta o processo de democracia que a gente vive atualmente no Brasil, ainda mais num cenário tão perigoso como o atual, que a democracia é constantemente ameaçada, né? Sim, exatamente. Eu acho que é necessário dar continuidade. Eu acho que o jornalismo ele pode prosseguir. O jornalismo pode fazer esse trabalho de redescoberta da história do Brasil. Não só da ditadura de 64 a 85, mas da ditadura Vargas, da história do Brasil na época da República, do Império, e desde que o Brasil foi descoberto. Eu acho que o jornalismo tem capacidade, tem todo o ferramental para fazer isso, fazer essa redescoberta, um jornalismo investigativo histórico. A plateia tem alguma pergunta para fazer? Bom, Eduardo, tudo bom? Eu queria saber se qual foi o papel do Instituto Vladimir Herzog no seu livro? O Instituto Vladimir Herzog, ele apoia o livro. Eu fiz essa pesquisa durante vários anos, mais concentradamente de 2016 até agora janeiro de 2019.
Depois que eu consegui levantar esses 19 casos relatados no livro Cativeiro Sem Fim, eu percorri 2 caminhos. O primeiro foi ir até o Ministério Público Federal, entregar toda essa documentação, todos os contatos, todas as entrevistas, para que o Ministério Público Federal pudesse fazer uma investigação oficial também sobre esse crime hediondo de sequestro de bebês e crianças pelos militares durante a ditadura. E o segundo passo foi ir até o Instituto Vladimir Herzog, apresentei esse projeto do livro exatamente para ter um apoio de um instituto com um nome tão forte quanto o Vladimir Herzog, um grande jornalista e um instituto super atuante e super importante para a liberdade de imprensa aqui no Brasil, e para que a gente pudesse fazer esse trabalho de continuidade. E é importante falar também que desde que foi lançado esse livro, no dia 2 de abril deste ano, até hoje, eu fui procurado por mais 20 pessoas que se dizem ter sido sequestradas pelos militares durante a ditadura. Então, esse livro está dobrando de tamanho, só que são casos que será necessário agora fazer uma investigação minuciosa, passo a passo, como ocorreu com esses 19 casos. Desses 20 casos novos, podem ser positivados todos, 20, como pode ser apenas parte deles. Agora eu vou citar um trecho da introdução do seu livro, Edu. A defesa desse período da história brasileira é a negação da realidade, do real, do traumatismo e da verdade. Se trata-se de um passado que permaneceu oculto por muitos anos, a custo de muita censura, de muita tortura, mortes e mentiras. Bom, infelizmente o nosso tempo aqui de programa acabou. Muito obrigado pela presença, Eduardo. Foi um grande prazer poder falar com você. Eu acho que é um tema que é importante se discutir. Eu acho que foi uma conversa muito bacana, a gente pôde aprender bastante, ainda mais que o seu livro é um furo jornalístico, né? Querendo ou não, um assunto inédito, como você mesmo falou. Eu acho muito importante a gente poder falar disso aqui no Linkados. Sim, Edu, parabéns pela obra, fantástico o livro. Gostaria de agradecer novamente, Eduardo, pela sua participação. Bom, eu que agradeço essa oportunidade de estar falando com vocês e espero que esse meu trabalho no Cativeiro Sem Fim tenha colocado uma minhoquinha na cabeça de quem está assistindo e de vocês, alunos aqui da SPM, que essa pesquisa possa prosseguir, que a gente possa discutir e apresentar novas vertentes da história da ditadura do Brasil. Obrigado. Muito obrigada pela audiência, obrigada galera da produção, Leandro, o Davi, nas câmeras Claudião, Cadu e Gildo. E obrigado também a toda a equipe do Linkados na área, ao Gustavo Fongaro, ao Matheus Segato, ao Matheus Marcondes, Marina Toledo, Manuela Ravioli e a nossa diretora de TV, Eide Vargas, e também a Letícia Ferreira. Um abraço e até o próximo Linkados na área.